programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, bom dia. Graças ao Senhor, 2 de março. Estamos aqui para desfrutarmos juntinhas com vocês de mais provérbios, da palavra de Deus, que as irmãs com muito carinho preparam para vocês. Então, vamos começar com provérbios? A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22. E temos como título, a bênção do Senhor enriquece. O Senhor apareceu a Salomão em sonhos e disse-lhe, pede-me o que queres que eu te dê. Ele não pediu nada para si, pois reconheceu que não passava de uma criança, que não sabia como deveria se conduzir à testa do povo. Pediu então sabedoria e conhecimento para julgar o povo. Deus se agradou dele e deu-lhe, além da sabedoria, o conhecimento, também riquezas, bens e honras. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 até o 12. Verdadeiramente, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Por isso, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Antes, deve gloriar-se em conhecer o Senhor e saber que Ele é o Senhor e faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas se agrada. Jeremias 9, 23 e 24. Os ricos do presente século não devem ser orgulhosos, nem depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas confiar em Deus, que tudo proporciona para o nosso deleite. Devemos, como Salomão, praticar o bem com o dinheiro que o Senhor nos deu, ou seja, usá-lo em prol do Evangelho, ajudando aos mais pobres a terem acesso, por exemplo, aos livros espirituais que lhes darão crescimento de vida. Sejamos ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir com outros em prol da obra do Senhor. Dessa forma, acumularemos para nós mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de nos apoderarmos da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 até 19. Essa é a bênção que não traz desgostos. Até amanhã com mais provérbios. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos os ouvintes deste programa Mães Amorosas. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E vamos dar início a mais uma mensagem do Alimento Diário. A leitura bíblica está em João, capítulo 4, versículo 10 e 18. E também temos versículo para ler com oração, que está em João, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar de nós é o tema da mensagem. Vimos o resultado extraordinário do encontro de Jesus com a mulher samaritana.
conforme está em João 4, 10, 14. Primeiramente, Jesus esclareceu-lhe que a vida religiosa, representada pelo poço de Jacó, não satisfaz o ser humano. A vida religiosa faz com que toda pessoa tente, em seu viver, ser natural, agradar a Deus para receber em troca algum tipo de satisfação. Depois de despertar o interesse da mulher, Jesus mencionou o marido dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Isso está no versículos 15 ao 18. O Senhor, como profeta, expôs a vida moral dessa mulher, revelando que a vida no mundo não consegue satisfazer ninguém. Essa mulher buscou satisfação no primeiro casamento, no segundo, no terceiro e assim até o 6º. No início tudo parece bem, mas quando o tédio e as dificuldades chegam, o vazio é revelado. Esse mundo não satisfaz ninguém, nem a educação, nem a cultura, nem a criação dos filhos, nem a família. Nada pode satisfazer uma pessoa completamente. Por essa razão, muitos optam por uma vida de pecados. Outros procuram as drogas, mas a situação somente piora. A verdadeira alegria está na água viva, abundante e plena que o Senhor ofereceu à mulher. Isso está em João 4, versículo 14, na parte B. Essa água vai jorrar como fonte até nos levar para o novo céu e a nova terra, para a eternidade. Por não ser cristãos egoístas, estamos reproduzindo essa vida em todos os lugares por onde passamos, saciando a sede de outras pessoas. Nossas reuniões estão sendo uma verdadeira festa. Devemos fazer como os adolescentes. Eles não explicam aos outros adolescentes qual é a nossa igreja, mas somente dizem: vem e vê, aqui há água viva, a verdadeira alegria e felicidade. Os adultos precisam fazer o mesmo com seus colegas e conhecidos. Vem e vê, e quem vem e vê, fica. No passado, talvez a vida da igreja tenha sido muito convencional, tradicional, fria e sem alegria. Isso não satisfaz ninguém. Todas as igrejas precisam trabalhar bem com os adolescentes e dar-lhes espaço para expressar toda a boa dádiva que tem sido do alto sobre eles. Nesses últimos tempos, muitas igrejas começaram esse serviço com um único adolescente, mas hoje já são 30, 40, 50 adolescentes. Vamos procurar trazer adolescentes e nossa vida da igreja mudará, deixando de lado o viver natural, movido a manivela para entrar no ritmo do céu. Muitas igrejas estão passando por uma grande transformação. Num passado recente, era comum irmãos chegarem atrasados às reuniões, mas hoje, de 20 a 50 minutos antes de iniciar a reunião, os adolescentes já estão lá, orando e fazendo imersão na palavra, cheios de alegria e vigor. Os irmãos que vão chegando já entram na festa, porque a água viva está jorrando no interior deles. Se permanecermos assim, nunca mais teremos sede em nossa experiência. Podemos lembrar que muitas vezes a vida secava e a água parecia ter acabado. É verdade. A verdade, porém, é que a água somente acaba se quisermos. Não é preciso buscar água no poço de Jacó, porque a verdadeira fonte está dentro de nós. Vamos contatar a palavra e fazer a imersão nela, porque a palavra é vida. Imergir na palavra faz a vida circular.
Os comportores têm essa experiência quando sofrem pressão nas ruas e as pessoas rejeitam a oração. Quando começam a desanimar, quando a água parece ter acabado, fazem novamente imersão. Isso é real. Não nos deixemos vencer pelo desânimo ou tristeza. A fonte a jorrar para a vida eterna está dentro de nós. Vamos beber da fonte da vida. Amém. Oh, Senhor Jesus, esta é a porção que o Senhor tem para nós nesse dia, irmãos. Escreva aí no papel a frase que mais tocou o seu coração. O ponto que você mais destacou para você e ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Amém? Jesus é o Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Bom dia para você, querida irmã, você que está aqui em Caetité, aqui na região. Que a paz do Senhor entre na tua casa nesta manhã. Queremos mandar um grande abraço para todos vocês, todas as irmãs que nos acompanham, que também leem a Bíblia junto com a gente. Seja bem-vinda, viu, irmã? Esse programa é feito para você. Você é o motivo da nossa perseverança, né? Estamos aqui no ar já há bastante tempo, levando a palavra do Senhor para você. E vocês também estão nas nossas orações. Todas as irmãs intercessoras do nosso programa, também toda a nossa equipe, nós oramos por todos vocês, irmãs. E esperamos que muitas pessoas possam conhecer o Evangelho do Reino através do programa Mães Amorosas, que pode ser ouvido em toda a terra, né? Isso é obra do Senhor, né? O Senhor é quem faz a sua obra e nós somos as suas cooperadoras, né? Você que ouve, você que divulga para sua vizinha, você também é uma colaboradora do programa Mães Amorosas, né? Esse trabalho é o trabalho de formiguinha. Todas nós juntas conseguimos expressar o Senhor juntas, né? Sozinho a gente não consegue, porque o Senhor é tão intenso, o Senhor é tão grande, né, que a gente sozinha não consegue expressar. Mas juntas nós somos fortes e brilhamos, né, numa era tenebrosa. Nós que temos o Senhor Jesus somos a luz do mundo. Senhor, nós te agradecemos por mais essa manhã, que pela sua misericórdia nós estamos aqui com saúde, com alegria no nosso coração e trazendo uma palavra para todo o planeta, para quem quiser ouvir, né? Então, que o Senhor possa abençoar esse programa, que ele chegue, Senhor, até os confins da terra, até o Timor-Leste, né? Que é do outro lado do planeta, onde fala a língua portuguesa. Então, o Senhor possa estar ganhando pessoas através dos seus canais aqui na Terra. Abençoa também o nosso dia, o nosso trabalho, nossa família, o nosso dinheiro, né? Que nós possamos ter, os nossos salários sejam abençoados, que dê para pagar nossas contas, né? Que dê para saldar os nossos compromissos, para a gente ter uma vida digna, poder andar de cabeça levantada, né? Dando um bom testemunho para o Senhor. E o pão de cada dia o Senhor não tem deixado faltar para nós. Te agradecemos por tudo. Senhor, venha falar conosco através da sua palavra. Amém. Amadas irmãs, vamos abrir a Bíblia para ler. Bem-aventurada aquela que ouve e também aquela que lê. Então, se você não pode ler e ouvir, você já é bem-aventurado. Agora, se você puder fazer as duas coisas, você também é bem-aventurado, né? Então, que todas nós hoje possamos ser felizes, porque estamos em contato com a palavra, né? Muito bom. Então, hoje é dia 2 de março, nós vamos ler Levítico, capítulo 27, versículo 1. Votos particulares e a avaliação deles. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a sua avaliação.
Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for 5 anos até 20, a sua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de homem terá de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo, dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação. E será sua. As pessoas que se dedicavam ao serviço de Deus, através de votos, elas poderiam ser redimidas por meio de um valor em dinheiro, estabelecido por Deus ou pelo sacerdote. Vou dar um exemplo aqui para você. Ana, ela prometeu dar Samuel ao Senhor, para que Samuel o servisse por toda a sua vida. Ela fez um voto ali diante do Senhor. Mas, vamos supor que Ana tivesse se arrependido, tivesse dito assim, quando o menino nasceu, aí ela tivesse dito, eu não vou dar ele para servir o Senhor. Ela poderia resgatá-lo, não precisaria dá-lo, certo? Então, Deus permitiria que o levasse de volta. E era através da redenção em dinheiro. Olha só, era um resgate. Então, a Bíblia também afirma que os nazireus faziam votos que incluíam pessoas, né? Assim como Ana fez, né? Mas, no caso dos animais, ninguém poderia santificar o primogênito, porque ele já pertencia ao Senhor, era a lei. E essa lei foi dada lá em Êxodo 13, versículo 2. E referência para você, Êxodo capítulo 13, versículo 2, e o capítulo 34, 19 a 20. Tá? Então, todo primogênito que nascesse era sacrificado. Então, era já oferecido ao Senhor e não podia resgatar. E se for um animal impuro, então, aí pode trocar, aí pode resgatar. E ainda teria que acrescentar a 5ª parte, então ia pagar um valor a mais ainda, né, para resgatá-lo. O mesmo acontecia com a casa, ela poderia ser resgatada novamente, tá certo? Continuando a leitura, voto de um campo e o resgate dele. Versículo 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um homer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo, desde o ano do jubileu, segundo a sua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da sua avaliação. Se alguém que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Então vamos supor, eu dei um terreno para o Senhor. Se eu tivesse ofertado um terreno e eu quisesse resgatar, tomar de volta, eu não poderia ir lá simplesmente pegar o terreno de volta e falar, olha, eu me arrependi, quero de volta. Não podia ser assim. Você não deu? Deu. Então agora você tem que comprar. Então você tem que comprar por dinheiro, porque você já deu o terreno,
certo? Então, eu teria que comprar novamente, resgatar, ou seja, comprar de volta. Versículo 20. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará, né? Então, se a pessoa vendesse o campo para uma terceira pessoa, nunca mais ele poderia comprar esse terreno de volta. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Então, nós vimos, né, que não se podia vender a terra, né? Se por acaso vendesse, ela teria que voltar para o dono dali 7 anos, né? No ano do jubileu. Então, se eles oferecessem esse campo, ele seria separado, né, para o Senhor. Era um campo consagrado. E a posse dele, quem teria o direito de ficar com esse campo, era o sacerdote. Versículo 22. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até ao ano do jubileu e no mesmo dia dará um importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. Deus ensinou aos israelitas que quando eles fizessem um voto, eles não poderiam retroceder, ainda que o custo viesse a ser mais alto do que o esperado. Isso era aplicado aos animais, aos humanos, que podiam ser redimidos ou comprados de volta. Deus leva os nossos votos, né, as promessas que a gente faz para o Senhor, a sério. Então, se você promete dar 10% da sua renda a Deus e de repente surgem algumas contas inesperadas, a sua mordomia fiel será cara. Mas Deus espera que você cumpra o voto, por mais difícil que isto venha a ser, né? Então, geralmente a gente faz um voto ao Senhor, né? Senhor, eu vou dar tanto para a obra, né? Muitos criticam, né, essa questão do dízimo, porque acham que a obra não precisa de dinheiro, né? Então, como é que a gente vai para o outro lado do planeta? Com que dinheiro que a gente vai? Como que a gente vai se locomover lá? Como que a gente vai morar lá? Como que os missionários estão fazendo a obra em toda a terra? Com que dinheiro? Então, há necessidade, né, desses votos, né, de dízimo. Então, você vê que é algo bíblico, né? É algo bíblico. E o Senhor leva isso a sério, né? E o Senhor também abençoa aquele que oferta, né? Isso é um fato e a gente pode testificar disso, né? A gente pode testificar isso, muitas e muitas experiências com relação a isso, né? Versículo 24. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, certo? Tá vendo? Porque não podia vender a terra, né? Aquele de quem era a posse do campo por herança. Então, vamos supor, ele ofertou um campo para o Senhor. Lá naquele campo, eles plantaram, os sacerdotes comeram do que foi plantado ali por 6 anos e tudo mais. Mas depois de 6 anos, no 7º ano, no dia do jubileu, era devolvido para a pessoa que era dona do terreno, né? E a avaliação, quanto valia esse terreno, é o sacerdote que avaliava. Versículo 25. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Os bens imóveis, eles podiam tornar-se oferta voluntária. Do mesmo modo como as pessoas hoje deixam propriedade em testamento, fazem doação para a igreja, né? É dessa mesma forma. Versículo 26. Mas o primogênito do animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á, segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a 5ª parte. Se não for resgatado, vender-se-lhe-á, segundo a tua avaliação. Que nós vimos, né, o jumento, por exemplo. Todo animal que nascesse, o primogênito era do Senhor. Mas o jumento era considerado imundo. Então, ao invés de eu dar o jumento, eu dava o dinheiro que ele valia. Certo? Então eu poderia resgatar o jumento. Não há resgate para certas coisas consagradas. Então vamos ver agora o que é que não pode comprar de volta. Versículo 28. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar. Será morto. Então vamos ver o que significa, né?
esse versículo. Estou usando para você, estou usando 2 Bíblias de estudo aqui para explicar isso para você, tá? Estou com a King James, estou também com a Bíblia de aplicação pessoal, revista e corrigida. Essa coisa consagrada do homem que se aplica a propriedades pessoais ou pessoas colocadas debaixo da proibição de Deus, tais como os despojos capturados dos adoradores de ídolos, ou mesmo os próprios ídolos, eles deveriam ser destruídos e não podiam ser redimidos. Então, se houve uma guerra, os despojos, houve muito gado ali, muitos animais ali que eram despojo, né, da guerra. Esse, quando for oferecido ao Senhor, aí não poderia resgatar, ele iria ser morto mesmo, não poderia pegar de volta, tá? E a punição por desobedecer à lei de Deus quanto a alguma coisa consagrada ao Senhor era a morte. Então, é possível que Ananias e Safira, na igreja primitiva, fossem culpados de violar essa lei. Eles mentiram para o Espírito Santo, né? Eles ofertaram um terreno, né, para o Senhor e mentiram o valor do preço que eles estavam ofertando. Então, como eles desobedeceram essa lei, como eles não entregaram todo o valor do campo, eles reteram parte do valor, eles caíram nessa lei aí e eles foram mortos. Morreram na hora. Sobre os dízimos, versículo 30. Estamos terminando aqui o livro de Levítico. Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Então, pode ser resgatado, sim, tá? Quando ofertar grãos, frutos, né? Poderia ser comprado de volta, resgatado e acrescentar 5 vezes mais, né? No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Termina aqui o livro de Levítico, né? Um livro de difícil interpretação e muito rico. Aliás, é um livro maravilhoso. Se você dedicar tempo para estudá-lo e se você tiver tempo para estudá-lo, eu recomendo, tá? Bem, quero dizer para você que o dízimo não é uma invenção humana, é um mandamento de Deus. A primeira vez que o dízimo é mencionado na Bíblia foi quando Abraão deu o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque, lá em Gênesis 14:20. Então, os israelitas, eles deveriam dar o dízimo da produção da sua terra, e durante a monarquia, o dízimo era importante porque provia o capital necessário para o funcionamento diário do templo. A prática de dar o dízimo foi restaurada por Neemias na era pós-exílica, quando eles voltaram do exílio, né? Pois parece que a prática tinha sido ignorada. Então, lá em Neemias, capítulo 13, versículo 10 a 13, dá-se a entender que eles tinham parado de praticar, dar o dízimo, né? Então, através do profeta Malaquias, Deus repreendeu o povo, dizendo que ele estava sendo roubado. Por quê? Porque não estavam trazendo os seus dízimos ao templo, né? Conforme está em Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Amados, é bíblico no Velho Testamento, é bíblico no Novo Testamento. Por quê? Sem dinheiro não tem como pregar evangelho, sem dinheiro não tem como sobreviver nessa terra. E os irmãos que se dedicam à obra do Senhor não podem trabalhar. Se ele trabalhar em serviço secular, como que ele vai dedicar o dia todo para a pregação do evangelho, para apacentar as pessoas? Né? Então, é devido, né? Também quero dizer para você que nós não temos pastor remunerado aqui, não. Nenhum dos nossos irmãos responsáveis recebem dinheiro para a sua manutenção. Eventualmente, se qualquer irmão ou irmã estiver passando por necessidade, aí sim é suprido pelo dinheiro da oferta. Mas, irmãs, é para suprir os gastos que temos para o local de reuniões, onde a gente se reúne, e principalmente para a pregação do evangelho. Então, hoje nós temos evangelistas por todo o planeta.
todo o planeta, tá? Até em Timor-Leste, que é uma ilhazinha lá na Ásia, do outro lado do mapa, tá? Do outro lado do mundo. Tem irmãos da igreja pregando o evangelho lá, tá bom? Então é isso, irmãos. Fico por aqui. Ficou bastante longo hoje, mas terminamos o livro de Levítico, né? E muitos pontos importantes que precisavam ser revistos, né? Então, foi um pouco longo hoje, tá bom? Amanhã a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Até lá. Deus abençoe vocês. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 45, versículos 8 ao 17. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. E o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 43 até o 52. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfins ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Versículo 10. Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo sempre. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. E o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 43 até o 52. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo.
Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos a peleja. Que vai ouvir o falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Que vai lutar pra vencer, gerar o filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá no alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Igreja tem cuidado, há um exército por Deus bem preparado. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência. Com alegria, entusiasmo e excelência. Quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Cura-me, Senhor, e serei curado. Título de hoje: Deus quer nos salvar. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Nos capítulos anteriores, lemos João 12:47, que diz: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aqui vemos claramente que Jesus não veio para julgar, e sim para salvar a cada um de nós. Não importa quem você é, ou o que fez ou deixou de fazer. Hoje, o Senhor não quer trazer julgamento, mas salvação para você. É claro que no futuro, quando Ele retornar, todos nós vamos ter de nos apresentar diante do tribunal dele e seremos julgados. Mas nesta era, quando cremos, somos salvos em nosso espírito da condenação. E todos os dias, quando nos arrependemos e nos voltamos a Ele, somos salvos um pouco mais. Esse processo de arrependimento, santificação e salvação vai acontecer por toda a nossa vida, até chegarmos ao fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então, reinaremos com Cristo. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque dia a dia o Senhor está nos salvando, porque o Senhor não veio para nos julgar, mas para nos salvar. E hoje nós queremos, Senhor, a todo tempo
estar sendo salvos, santificados, sendo limpos pela tua vida, sendo enchidos de ti, até sermos plenos do Senhor. Enche-nos, Senhor, ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Cura-me, Senhor, e serei curado. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, fluirão rios de água viva, fluirão rios de água viva fluirão. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, fluirão rios de água viva, fluirão rios de água viva fluirão. João 7:37, 38. João 7, 37, 38. João 7, rios de água viva fluirão. João 7, 37, 38. João 7, 37, 38. João 7, rios de água viva fluirão. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior Fluirão rios de água viva, fluirão rios de água viva, fluirão rios de água viva fluirão. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. seja feliz, oh Jesus. Bom dia, amadas ouvintes. Que a paz do Senhor seja com vocês nesta manhã. Acabamos de ouvir uma palavra maravilhosa que o Senhor tem nos mandado todos os dias. Essa palavra é para mim, é para você, é o nosso suprimento que o Senhor está nos dando todos os dias. E hoje também eu gostaria de deixar uma palavra para vocês que está em Salmo, capítulo 121, versículo 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados ouvintes, como é maravilhoso saber que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor está presente na nossa vida. Só precisamos ir diante dele e contar toda a nossa situação e falar com ele que nos momentos mais difíceis o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos socorre, o Senhor nos supre.
É maravilhoso buscar o Senhor, é maravilhoso invocar o nome do Senhor, é maravilhoso estar sempre na presença do Senhor, porque o Senhor é que nos alimenta. Então, amados ouvintes, vamos agora entregar a nossa vida, toda a nossa família nas mãos do Senhor, porque o Senhor conduzirá cada um na sua presença. Ó Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada ouvinte. Senhor Jesus, cada uma, Senhor, está diante de Ti neste momento, entregando nas Tuas mãos os seus pedidos, seus agradecimentos, está falando com o Senhor. Ó Senhor Jesus, ouve, Senhor, as orações. Senhor Jesus, cuida, Senhor, da situação de cada uma. Ó Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem conduzido todas as coisas, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos alimentado. Ó Senhor Jesus, supre, Senhor-nos com o Teu Espírito. Senhor Jesus, renova a nossa mente, Senhor, renova o nosso coração. Dê o desejo, Senhor, para Te buscar todos os dias. Ó Senhor Jesus, todos os dias, Senhor, temos a Tua palavra disponível. Ó Senhor Jesus, só precisamos ir diante de Ti. Ó Senhor Jesus, e ouvir o Teu falar. Senhor Jesus, seja com cada ouvinte, Senhor, qualquer que seja a situação, Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, estar dando direção a cada uma. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Ó Senhor Jesus, amém. Chegamos ao final de mais uma programação. Agradeço a vocês, amadas ouvintes, por estar conosco todas as manhãs, desfrutando da palavra do nosso amado Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Um bom dia, amadas ouvintes. Desde o momento em que te conheci, ó São Precioso.